Passaremos a apresentar agora um estudo intitulado O Batismo com o Espírito Santo. E para iniciar, temos um texto que está em 1 Coríntios, capítulo número 12, verso 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. 1 Coríntios 12, 13. Meus irmãos e ouvintes, cada crente deve conhecer bem a doutrina que crê e saber a base para a sua fé. Não se deve ter uma fé cega, pois a fé cristã, ela é racional. Pedro, escrevendo em sua primeira carta, capítulo 3, verso 15, disse: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. E tratando do assunto batismo com o Espírito Santo, temos algumas perguntas que queremos deixar para os nossos ouvintes. A primeira pergunta é: onde na Bíblia nos mostra claramente o que é o batismo com o Espírito Santo? A segunda pergunta: quantos dos crentes são batizados com o Espírito Santo conforme a Bíblia? A terceira pergunta é a seguinte: onde na Bíblia nos diz ou nos ensina que se a pessoa não falar em línguas, não é batizada com o Espírito Santo? Quarta pergunta: quantos batismos com o Espírito Santo existem? E mais uma pergunta que queremos deixar: quais são algumas das principais evidências de uma vida cheia do Espírito Santo? 6 perguntas. Uma outra pergunta, quinta pergunta, pulei: existe diferença entre o batismo com o Espírito Santo e o enchimento com o Espírito Santo? Prezados ouvintes, a primeira pergunta é: onde na Bíblia nos mostra claramente o que é o batismo com o Espírito Santo? Precisamos primeiramente definir o que é que estamos tratando. O que é o batismo com o Espírito Santo? E onde na Bíblia mostra claramente uma definição da própria Bíblia? Nós lemos 1 Coríntios 12, 13. É um texto muito claro dentro do assunto o batismo com o Espírito Santo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, a pergunta seria: o que é então o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é o ato pelo qual nos tornamos membros do corpo de Cristo. De acordo com esta passagem da Escritura, está muito claro que em um Espírito fomos batizados formando um corpo, e todos bebem de um só Espírito. O batismo nas águas nos torna membro da igreja local, assim como o batismo com o Espírito Santo nos torna membros do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a sua igreja. Nós lemos claramente em Atos capítulo número 2, verso número 41 e 42. Vamos ler essa passagem de fundamental importância nesse assunto. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Os que aceitaram a palavra, eles foram batizados e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Encontramos em Efésios capítulo número 4, apresentando a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo como um corpo. E no versículo de número 15 a 16 se lê: mas segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta,
segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios 4, 15 a 16. E veja bem o que disse versículos 4 a 5 do mesmo capítulo 4. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Passagens muito claras do livro de Efésios, pois Efésios é um livro que trata da igreja, é um livro que trata da eclesiologia. E ainda no capítulo número 5, verso 30, porque somos membros do seu corpo, mostrando que o crente é membro do corpo de Cristo, a sua igreja, a qual é por ele estabelecida, da qual ele é o cabeça. Então, viria a segunda pergunta: quantos dos crentes então são batizados com o Espírito Santo? Nós temos que deixar a própria Bíblia falar. E então, quantos dos crentes são batizados com o Espírito Santo? Confira comigo Atos capítulo 2, verso de número 39. Atos capítulo número 2, verso 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos quantos ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Aqueles que vêm atendendo o convite da salvação, para esses está garantido o verso 39 de Atos 2. Estes então recebem o Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Está falando aqui da habitação do Espírito Santo na vida do regenerado que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Ainda no capítulo 2, quando se deu o dia de Pentecostes, nós encontramos no versículo 4: todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Quantos aqui ficaram cheios do Espírito Santo quando estavam reunidos no dia de Pentecostes, aguardando a promessa do Pai? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 2:4. E Atos capítulo número 10, versículo de número 44, quando Pedro pregava na casa de Cornélio, algo especial aconteceu. Na realidade, repetiu-se até o que se deu no início aqui, quase 10 anos depois. Atos 2:44, 10:44, desculpe. Ainda Pedro lhe falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre quem? Sobre todos os que ouviam a palavra, porque todos creram, todos foram então batizados com o Espírito Santo. Temos 3 passagens bem claras, e ainda a quarta passagem, já citada inicialmente: todos nós fomos batizados em um Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, eu deixo que a própria Bíblia fale. E uma terceira pergunta: onde na Bíblia nos diz ou nos ensina que se a pessoa não falar em outra língua, não é batizada com o Espírito Santo? É uma pergunta. A resposta para essa pergunta é simples, é simplesmente: em nenhum lugar. O que encontramos é algo completamente diferente, é o contrário. Aprendemos que todos não têm os mesmos dons, e que o dom de línguas não é para todos. Romanos capítulo número 12, versículos número 6 a 8, está tratando sobre a diversidade de dons. Romanos 12, versos 6 a 8 de Romanos 12. Olha aqui o que podemos encontrar na Escritura. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazer. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Temos aqui várias passagens diferentes que estão tratando do assunto dos dons espirituais. Vemos aqui um corpo com muitos membros e cada um com a sua função, e para isso
dons diferentes. Encontramos também Efésios capítulo número 4, versos 4 a 12. Já lemos uma passagem no livro de Efésios, capítulo 4, versos 4 a 12. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo ao cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão porque também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todas as coisas para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, pessoas diferentes, com dons diferentes. Veja que aqui fala dos dons e mostra mais uma vez o exemplo do corpo, versos 4 e verso 16. E 1 Coríntios 12, de 12 a 26, está tratando também sobre o corpo e a sua distribuição dos dons. Seria bom a gente ver 1 Coríntios 12, versículo de número 12 em diante. Eu vou ler com vocês essa passagem. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprove. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer às mãos, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça dos pés não precisa de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Olha aqui, nós encontramos aqui no versículo 12 a 26 de 1 Coríntios 12, mais uma vez falando dos dons na igreja, e dá o exemplo de um corpo, mostrando que os membros são colocados no seu devido lugar, exercendo sua devida função. Não pode então o olho andar no chão, nem os pés na cabeça, nem o ouvido fazer a vez da boca. As afirmações dos que ensinam que todo crente tem que falar em língua como prova de que tem o Espírito Santo, nessa altura cai por terra, porque estaria entrando em choque com a realidade bíblica. No restante do capítulo 12 de 1 Coríntios, encontramos base para dizer que tal afirmação é falsa. Leamos versos 27 a 31 do mesmo capítulo. Olha aqui. Ora, vós sois do corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar
mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Até o verso 30 temos lido, mostrando que todos não têm a mesma função, é completamente diferente. Volte agora para o início do capítulo, versos 4 a 11, veja a distribuição dos dons, como é feita, versos 4 a 11, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também a diversidade dos serviços, mas o Senhor é o mesmo, e a diversidade das realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro o mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a uma variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Olha aí, veja que há uma distribuição gloriosa do Espírito Santo aos membros e colocando cada um no seu devido lugar. Note que cada um tem a sua função, atuação. Agora, todos então, com certeza, não falavam em línguas. Esse dom está até colocado em último lugar no versículo de número 10 e no versículo número 30. Observou isso? Mas, aqui disse, há outro operações de milagres, há outra profecia, há outro discernimento de espíritos, há uma variedade de línguas e há outra capacidade para interpretá-las. Verso 30 agora. Tem todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam nas todos. Então aqui mostrando que a lista dos dons, e na lista o que sai em último lugar é o dom de línguas. E aqui está colocando que nem todos têm a mesma função. Só podia ser interpretado, ou melhor, utilizado esse dom de língua juntamente com o dom de interpretar. Está no capítulo 12, verso 10, 30, capítulo 14, versículo 13, capítulo 14, versículo 27. Então, o dom de interpretar tinha o mesmo valor do dom de falar em línguas. Quando ambos estavam, claro, em vigor, tinha o mesmo valor, um não seria usado sem o outro. Os que utilizam hoje do dom de línguas não dão o mesmo valor ao de interpretar como naquela época em que era usado no Novo Testamento. Ele era igualmente importante, o dom de línguas. O dom de interpretar tinha o mesmo valor. Isso mostra a fraqueza do conhecimento do povo a respeito desta matéria, quando enfatizam falar em uma língua desconhecida, sem contudo atentar para o devido significado, que era mediante o dom de interpretação. Quarta pergunta dentro do assunto batismo com o Espírito Santo é essa: quantos batismos com o Espírito Santo existem? Efésios 4, 5, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, que fala do batismo com o Espírito Santo. Existe quem diga que existem dois batismos, um na hora da salvação e outro depois, mas eu fico com o que a Escritura nos declara com muita nitidez: um só batismo. Falando do batismo com o Espírito Santo, só existe um. Os homens erram e falham, mas a palavra de Deus, ela permanece eternamente. E eu fico então com a declaração da Sagrada Escritura. Vamos para a quinta pergunta, pois temos sete, melhor dizendo. Vamos para a quinta pergunta. Existe diferença entre o batismo com o Espírito Santo e o enchimento com o Espírito Santo? É claro que existe. O que é o batismo com o Espírito Santo? Vamos relembrar?
O batismo com o Espírito Santo é o ato pelo qual nos tornamos membros do corpo de Cristo. Cada membro do corpo é colocado no corpo, batizado, colocado dentro, mediante o Espírito Santo. Assim como demos o exemplo, quando você entra na água sendo batizado, você também se torna membro do corpo de Cristo, da igreja local, membro da igreja local. Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? É o ato pelo qual somos colocados no corpo de Cristo. E o enchimento o que é? É um processo, não um ato. O batismo é um ato, o enchimento é um processo. É o processo pelo qual nos deixamos guiar e ser conduzidos por Deus através do seu Espírito Santo. É um processo porque cada dia o crente precisa deixar que Deus controle a sua vida, porque quando o Espírito não controla, sabe quem controla? É a carne quem controla, é o mundo quem controla, é o desejo da carne quem controla, mas devemos ser controlados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito é serem controlados pelo Espírito. O enchimento com o Espírito Santo é o processo pelo qual somos dirigidos por Deus, controlados pelo seu Espírito Santo. O batismo é um ato, não se repete. O enchimento é um processo, se repete constantemente. Devemos cada dia orar a Deus para que nos encha com o seu Santo Espírito. Isto é que Ele nos controle com o Espírito Santo. Quando o Espírito não controla, a carne controla. Quando não é Deus quem controla a nossa vida, fica um tanto difícil, não é? Sexta pergunta dentro do assunto batismo com o Espírito Santo: quais são algumas das principais evidências de uma vida cheia do Espírito Santo? Quais são algumas principais evidências? A Bíblia nos fala com muita clareza quais são estas características. Gálatas deixa muito claro essas características. Efésios também deixa. Olha lá, Efésios capítulo número 5, Efésios 5, verso 18 em diante. Efésios capítulo número 5, versos 18 a 21. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quando o Espírito Santo controla, meu irmão, há uma sujeição do crente à igreja, do crente uns aos outros, do temor de Deus, do temor da palavra de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo controla, não há confusão, não há divisão, não há bagunça. Quando o Espírito Santo controla, a carne é reprimida, é repreendida. O vinho causa dissolução, provoca dissolução. O Espírito Santo, união, louvor sincero do coração, gratidão a Deus. Um cântico bíblico, segundo a Escritura, é fruto do Espírito Santo, como lemos Efésios 5, 18 a 21. Falando entre vós com salmos e hinos, gratidão e sujeição uns aos outros, nos é apresentado como evidência de uma vida cheia do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, verso 22 a 23. Note bem: por isso nós primamos por uma igreja edificada na palavra, sujeita a Cristo, dominada pelo seu Espírito Santo. Ela vai andar em unidade, em união, ela vai andar na bênção do Senhor e não vai atentar para divisões, difamações e coisas que são peculiares do mundo satânico. Temos que nos sujeitar a Deus no temor dele. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade,
fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificam as coisas da carne e se dobram às coisas do Espírito. A paz, a alegria, o amor, a edificação da igreja do Senhor Jesus, o trabalho santo, nobre, que Ele nos concedeu a realizarmos. Você pode escrever aqui as 9 características de uma vida cheia do Espírito Santo, de acordo com essa passagem? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Parece que Paulo aqui nem sequer mencionou o dom de línguas, não foi? Será que ele esqueceu? Não, é que a única epístola que fala no dom de línguas é a epístola aos Coríntios. Das cartas, a única que fala é a carta aos Coríntios. E aqui Paulo apela mais para a conduta de vida e mostra que esse é o fruto do Espírito Santo na vida do crente e na vida da igreja. Última pergunta. Meu senhor, minha senhora, responda essa pergunta. Onde na Bíblia encontramos um crente se agonizando, aflito, pedindo para ser batizado com o Espírito Santo? Mostra uma passagem na Bíblia que encontra-se um crente agonizado, aflito, pedindo: me batize, Senhor, me batize, me batize. Onde na Bíblia encontra isso? Mostre uma passagem sequer. Você vai ter um pouco de dificuldade em encontrar. A razão é que não existe. Não existe. E aqueles que assim procedem estão imitando a quem? Eles é que precisam responder a Deus a esta pergunta. Muitos vivem frustrados, desesperados e desenganados porque não conseguiram obedecer mandamentos de homens. A base bíblica, meu prezado irmão, é muito importante. E por isso, como batistas, temos a Bíblia como única regra de fé e de prática. Algumas questões dentro do assunto para um devido esclarecimento: o batismo com o Espírito Santo segundo a Bíblia. Amém.